Então estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Jornada do Milhão. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma oportunidade, uma possível oportunidade que na nossa visão, né, ela pode se concretizar e é de muito interesse, pois é um ativo que já está no nosso portfólio e representa um peso significante. Eu acredito que para você também pode representar uma grande oportunidade. Mas antes de tudo a gente vai dar um review na carteira, né? Não mudou muita coisa, mas para a gente ver, né, acompanhar aí vídeo a vídeo como é que ela tá e onde é que a gente tá aportando o nosso dinheiro. Então bora lá. Se você já vem acompanhando os vídeos da série aqui, já pode perceber, né, que o valor investido é o mesmo, né? Talvez o valor patrimonial total tenha mudado de acordo aí com as variações do mercado, mas a nossa carteira ela vem crescendo, né? Uma rentabilidade de 7% aí desde que a gente começou a aplicar. Em questão de ativos, não mudou muita coisa, né? A gente não teve nenhuma grande movimentação. Então, BB Seguridade, né, preço médio de 32,93, tá positivo. Klabin também, a gente acertou Klabin num ponto muito interessante, né? Klabin que é uma ótima empresa, até a gente já tem até vídeo aqui no canal, recomendo muito que você veja o vídeo para entender porque Klabin, na verdade, ela negocia abaixo do PVP dela, né? Por mais que alguma plataforma a gente veja o PVP acima de 1, mas contabilmente tem alguns detalhes ali que enganam. Então recomendo que você assista ao vídeo aí para ficar por dentro disso e também aproveitar as oportunidades. Aqui em fundos imobiliários a gente tem o GGRC11, né? Que é justamente o fundo que surgiu uma possível oportunidade. A gente vai tratar isso aqui um pouquinho mais à frente. O XP LG11, duas cotinhas e um pouquinho de tesouro pré-fixado, né, que vem valorizando. A gente espera que aí com um possível corte na taxa de juros que o Banco Central sinalizou ali para o mês de março, isso aqui venha a ganhar uma grande força na nossa carteira. Lá na frente a gente realiza com marcação ao mercado e vai ter aumentado o patrimônio consideravelmente. Disso aqui tudo a gente já tinha falado mais detalhadamente no vídeo anterior, então até mesmo as questões de marcação ao mercado, nossos aportes e tudo mais. Então vamos entrar agora na questão do GGRC11, que surgiu aí possivelmente uma grande oportunidade no fundo. E qual oportunidade é essa? Bom, primeiro a gente tem que entender o momento do GGRC11, né? A gente tem até um vídeo aqui no canal, mas dando um review geral, o GGRC11 ele é um fundo relativamente barato, né? Fácil de entrar, que a cota dele custa aí aproximadamente R$10. E um detalhe, perceba que o GGRC11 ele está pagando 11,99%, né? Esse aqui é dos últimos 12 meses de yield, ou seja, praticamente 1% ao mês de dividendo limpo, né? Isento de imposto. E isso muito se deve, principalmente porque o fundo está descontado. E aqui alguns detalhes, né? O mercado precifica o fundo dessa forma, a gente já falou aqui no vídeo, mas vou reforçar, por conta de dívida, por conta de galpões industriais. Então o fundo acaba tendo alguma dificuldade, principalmente por conta desses galpões industriais, né? Que o mercado enxerga dessa forma. Vamos imaginar o seguinte: se a gente tem um galpão logístico, AAA bem localizado, é um galpão que várias empresas podem locar, né? Se sai o Mercado Livre, entre a Shopee, sai a Shopee, entre o Magazine Luiza, é um galpão muito rotativo que muita gente tem interesse, possivelmente, e se o inquilino sair, logo outro vai entrar. Então eu posso fazer contratos curtos e ir reajustando esse valor do aluguel anualmente, né? Sempre tendo um preço muito competitivo com o mercado. No caso do GGRC11, ele tem alguns galpões nesse sentido, porém ele tem muitos galpões que são industriais. Então não é tão simples quanto um galpão logístico que sai uma Magazine Luiza entre o Mercado Livre. Muitos desses galpões são feitos, né? Eles têm no seu layout, na sua disposição interna, alguns atributos que atendem determinada empresa. Então eu vou precisar de uma empresa desse mesmo ramo ou algum ramo que consiga utilizar a disposição daquele galpão para eu locar. E isso acaba travando um pouco o fundo. Por isso, se você for olhar o relatório deles, muitos dos contratos são atípicos. E contratos atípicos, apesar de serem de longa duração, né, ter uma certa confiabilidade nessa renda que a gente vai receber, porque as multas são muito altas se o inquilino sair, ele gera um problema para a receita do fundo. E qual que seria esse problema? Vamos imaginar que o GGRC11 vai alugar um galpão industrial para uma empresa que faz pasta de dente. Então ele faz um contrato atípico de longuíssima duração e esse contrato vai ser reajustado pelo IPCA anualmente. Só que em determinado mês ou alguns dos meses, no geral, todos os aluguéis, eles acabaram subindo mais do que o IPCA. Só que o contrato do GGRC11, né, ele é típico de longa duração e lá no contrato diz que é somente o IPCA. Então, nesses casos, o fundo acaba perdendo, né? Ele acaba perdendo no reajuste, porque ele não vai conseguir reajustar essa diferença. E como o contrato é típico, ele não pode simplesmente chegar no inquilino e impor isso. Não existe essa possibilidade nesse tipo de contrato. Então, se a gente for somar essas pequenas diferenças ao longo de 10, 15 anos, isso acaba gerando um spread muito grande de diferença. Então, a receita do fundo, de certa forma, ela é impactada por isso. Isso é só um review, né? A gente falou disso detalhadamente lá no vídeo do GGRC11, mas só para falar aqui por cima que isso é um dos pontos que acabam contribuindo para esse
desconto aqui. E o que aconteceu com o GGRC11, né, Jonathan? Então, qual que é a oportunidade que tá se falando aí? É porque ele tá descontado? E, bom, na verdade não é bem isso. Saiu recentemente, né? Esse documento aqui você consegue ali no RI do fundo, ele é basicamente uma convocação de uma assembleia. E vamos ler aqui o que eles botam aqui nesse regulamento, né? O que eles querem aprovar. Então, o primeiro ponto seria trocar a atual administradora do fundo pela Vortex, né? A Vortex que faz, né, a administração de alguns grandes fundos, como o XP-LG11. E o que isso impacta, né? Bom, basicamente, a administradora, ela cuida mais da parte burocrática do fundo, né? A gestora que cuida das trocas de imóveis e tudo mais. Então, com esse ponto, o fundo, ele teria uma visão muito mais moderna para o cotista, em questão de relatórios e tudo mais, além de que a taxa de administração iria diminuir anualmente. Então, poxa, traz uma eficiência e uma economia para o fundo também. O segundo ponto seria alterar a denominação do fundo, né, de GGR, Coppevi Renda Fundo de Investimento, para Zagros Renda Imobiliária. Lembrando que, gente, o ticker manteria GGRC11, só trocaria realmente ali a denominação do fundo. Meio que uma repaginada do fundo, né? Então eles estão querendo dar uma nova cara para o GGRC11, né? Trazer esse novo ar aí, muito possivelmente para trazer novos cotistas, enfim, mudar essa percepção que muita gente tem do GGRC11. Aqui eles falam também no terceiro tópico, prever a possibilidade de aquisição pela classe única do fundo de cotas de sua própria emissão a qualquer tempo, seja por meio de programa de recompra ou de oferta pública voluntária de aquisição de cotas. Ou seja, aqui seria o fundo poder recomprar suas cotas com o seu dinheiro de caixa. E o que isso muda na prática, né? Quando o fundo identificar que ele está muito descontado, por exemplo, ele pode começar a recomprar as suas cotas. Isso ajuda quando a gente vai ter uma volatilidade muito grande de mercado, então o fundo acaba podendo controlar mais isso, né? Porque, poxa, o preço está caindo, ele começa a comprar, segura o preço. O preço está subindo, ele pode vender aquelas cotas e tudo mais, então ele consegue normalizar essa variação do preço ao longo do tempo. E um ponto muito importante também é que quando ele faz essa recompra, ele aumenta o valor patrimonial de você que é cotista e não vendeu o GGRC11. O quarto tópico é um pouco mais um detalhe meio que burocrático, né? Que é prever que a gestora pode convocar diretamente assembleias dos cotistas. Isso porque ela não precisa passar pela administradora, no caso, a que eles querem trocar ali, né, a Vortex, para chamar uma assembleia. Facilita, né, deixar um pouco mais acelerado as tomadas de decisão da gestão. O quinto tópico fala de prever que os cotistas que de forma individual ou em conjunto com pessoas a eles vinculadas exerçam seu direito de voto nas assembleias do fundo, observando o limite máximo de 10%. Ou seja, no fim, isso é até bom para o pequeno cotista do fundo. Ele acaba impossibilitando que um grande cotista, né, vamos pensar em um tubarão, um grande investidor, ele detenha um grande poder de decisão no GGRC11 que acabe prejudicando os cotistas minoritários. E por fim, aqui ele autoriza o fundo a adquirir cotas de classe de fundos de investimentos que são administrados pela nova administradora, ou seja, isso aqui é um detalhe só para eles poderem ter acesso a oportunidades aí vinculados à Vortex, né? Um detalhe aqui para você que também é cotista do GGRC11 é que eles deixam aqui escrito, né, que os cotistas poderão declarar seu voto por meio da plataforma de voto eletrônico específico, né? Esse aqui é o nome da plataforma. Cada cotista receberá um e-mail com o link de acesso à plataforma. E os votos que forem enviados na plataforma, eles podem ser enviados até dia 2/3, né? À meia-noite, então até o dia 2/3, praticamente o dia inteiro, e por e-mail até 27/2. Os resultados aí serão apurados e divulgados no dia 3 de março. Então é isso aí que o GGRC11 está querendo aprovar com essa assembleia, né? E a gente, como é cotista, pode exercer esse direito de voto e aí se posicionar, enfim, vai ser toda a votação. O que a gente está vendo aqui, né? O fundo ele está querendo realmente dar uma repaginada. Ele tá querendo mudar de cara, né? Tem muitas questões aí atreladas ao GGRC11 que fazem ele ter esse desconto também. Então, puxa, é como se ele estivesse fazendo um rebranding. E isso traz mais alguns detalhes, né? Principalmente com a eficiência ali da questão da administradora e o programa de recompra que pode aí aumentar consideravelmente o nosso valor patrimonial do fundo, né? Para quem tem o fundo em carteira. Então, poxa, vendo o fundo com esse desconto, talvez seja um movimento que a gestora vai fazer. E o GGRC11, desde que a gente tem ele em carteira, ele vem pagando, né? A gente está acompanhando, principalmente, né? Porque um detalhe muito importante dele, esse aqui é o último relatório gerencial do fundo, você também consegue no RI do GGRC11, mas a gente tem uma concentração grande de alguns inquilinos, né? Mas a gestão
ela tinha comentado, né, que está trabalhando aí para reduzir esse percentual. A gente tem, por exemplo, Americanas aqui, né, que representa aí 11% da receita de janeiro de 26 foi representado por Americanas, né? Americanas que passou por alguns problemas aí, o pessoal que acompanha o mercado sabe, também sair notícias em vários lugares. Então, apesar de ser um galpão bem localizado, um galpão muito interessante, que onde está localizado um dos principais estoques de Americanas, né? Então, talvez não seja um risco tão grande, ainda assim é um ponto de atenção. Contudo, essa assembleia mostra que talvez a gestão ela está vendo que o fundo está descontado, né? Que o mercado está precificando de uma forma um pouco equivocada tudo isso. Então, no nosso entendimento, né, no final, se isso se concretizar, possivelmente esse PVP venha a subir e o fundo a se valorizar também. A gente muito falou aqui, né, principalmente no vídeo anterior, e o nosso dinheiro ele ficou em caixa, né, a gente não aportou, tanto que a nossa carteira, nosso valor aportado é o mesmo. Nós estávamos esperando algumas assimetrias, algumas oportunidades para alocar esse dinheiro com uma maior eficiência, porque a nossa taxa de juros está caindo, o mercado precifica tudo isso adiantado, e por se tratar um ano de eleição, a gente ia ter algumas assimetrias. Então, o nosso aporte, né, vai acontecer agora, entre esse vídeo e o próximo, a gente vai estar aportando, então no próximo vídeo, possivelmente já vai estar consolidado aí na carteira as quantidades novas de cotas do GGRC11. A gente vai comprar mais cotas, aumentar nossa posição no GGRC11, visando essa oportunidade. Ainda assim, a ideia é deixar um pouco de dinheiro aplicado, né, na renda fixa mesmo, ali numa caixinha, né, onde é que está todo o nosso dinheiro nesse momento. Mas eu julguei muito válido trazer essa informação aqui, porque eu acredito que você talvez não tenha o GGRC11 ou você que é cotista do GGRC11, seja interessante aí para você aumentar a sua posição visando essa concretização, né, depois dessa assembleia aí no dia 3 de março. O vídeo de hoje é isso, foi muita informação na verdade até aqui, agradeço a sua atenção, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixa nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão, muito obrigado e até a próxima.